Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula de questões comentadas de concursos públicos, vestibulares e Enem. Assunto da videoaula de hoje vai ser divisão silábica, um assunto que para muita gente é fácil, as pessoas têm tendência a achar fácil, mas tem umas pegadinhas que podem deixar vocês numa situação bem difícil. Então vamos prestar atenção nessas questões, porque assim essas armadilhas vão ser facilmente superadas. Vamos nessa? Vamos começar aqui com a questão de número 1, que diz: assinale a opção que traz a correta classe gramatical da palavra destacada e a adequada divisão silábica. Então temos que adivinhar, saber, né? A classe gramatical e a divisão silábica. 2 pontos de língua portuguesa importantes cobrados na mesma questão. Então, no item A, eu tenho: o jardineiro despediu-se há tempos. E ele está classificando jardineiro como um adjetivo e dá essa separação silábica: jardineiro. A separação silábica está correta, mas jardineiro não é um adjetivo. Jardineiro é um substantivo, porque está iniciando, antes dele eu tenho um artigo. E toda palavra precedida de artigo é um substantivo. No item B, eu tenho: a carrocinha passa a ser recolhida nos fundos do terreno. Carrocinha é um substantivo? Sim, correto. A separação silábica, porém, está equivocada. O dígrafo RR se separa na separação silábica e o dígrafo NH se mantém na mesma sílaba. Então, a letra B está errada. No item C, não posso tomar, me dá dispepsia. Dispepsia é um substantivo? Sim, correto. Separação silábica: dispepsia, correta também. Logo, alternativa correta, letra C. No item D, verdureiro não é um adjetivo, porque está precedida de artigo, então, na verdade, é um substantivo. E aqui eu tenho um ditongo, e o ditongo permanece todo ele na mesma sílaba. Na letra E, lavoura está sendo classificado como advérbio, e isso está errado. Lavoura é um substantivo, e mais uma vez houve a separação errada das vogais que formam ditongo. Repare que a pronúncia é verdureiro, lavoura, e não verdureiro, lavoura, caso esse em que eu teria um hiato. Portanto, a resposta correta, letra C. A questão de número 2, uma questão simples, diz: a palavra separada em sílabas de maneira incorreta é exigir, correto. Percepção, correto. Alcoolizar 2. Aqui, então, eu tenho um hiato e eu devo separar as vogais desse hiato. Logo, alternativa correta, letra C. Na letra D, embriagado. Em questões como essa, é importante prestar atenção num detalhe. Vamos olhar aqui para o slide. Repare que em percepção eu tenho o chamado encontro consonantal imperfeito, formando o que nós chamamos de sílaba complexa. Encontros consonantais imperfeitos se separam quando da separação silábica, desde que eles estejam em posição medial, ou seja, no interior da palavra. Vogais repetidas costumam formar hiatos, e hiatos também são separados. Portanto, preste atenção nesses dois detalhes em questões aparentemente simples como essa, porque senão você pode ficar em maus lençóis. Na questão número 3, eu tenho: assinale a alternativa que apresenta correta separação silábica da palavra substituir. Substituir pronuncia-se separando-se as sílabas. Substituir. E isso é a alternativa E. Vamos prestar atenção num detalhezinho. Vamos comigo aqui para o slide.
Repare que em substituir, eu tenho a chamada sílaba complexa. Essa primeira sílaba aqui tem um final pouco usual em português, com duas consoantes ocupando o final da sílaba. Isso me caracteriza a chamada sílaba complexa. Para fins fonológicos, é como se eu tivesse duas sílabas, mas vamos lembrar que a separação silábica ela é ortográfica. Ela segue normas que dizem respeito à escrita e não exatamente à pronúncia. Então, toda sílaba complexa tende a ficar numa mesma sílaba quando da separação. E o final aqui, repare que eu tenho um hiato por causa da pronúncia. Eu tenho substituir, com essa sílaba formada pelo tu sendo tônica. E vai formar um hiato com a última sílaba aqui. E, portanto, os hiatos são sempre separados e eu tenho que ter a separação aqui. Vamos para a próxima questão, questão de número 4. Assinale o item em que a sequência abaixo apresenta todas as palavras com erros na divisão silábica. Então, todas as palavras de cada opção tendem a apresentar erros na divisão silábica. Na letra A, eu tenho Manaus. Errado. Aqui a pronúncia é Manaus, com um ditongo. Então, Manaus está erradamente separado. Abaixado e não abaixado. Eu tenho uma pronúncia de ditongo e não de ato. Então, aqui a separação está errada também. Feldspato. Repare que eu falei no nosso último slide. E isso aqui, Felds, é uma sílaba complexa. E ela tem que ficar toda ela numa mesma sílaba quando a divisão silábica. Está errado também a divisão de feldspato. E tainha, eu tenho ta, in, nha. O i forma um hiato com a vogal anterior e, obviamente, não se junta ao dígrafo na sílaba seguinte. Então, todas as alternativas do A estão erradas. Portanto, resposta da 4, letra A. Vamos na questão 5? Essa vai ser fácil para vocês. A questão 5 diz o vocábulo abaixo cuja separação silábica está correta. Letra A, desafio. Errado. Crescimento. Errado também. Por que estaria errado o crescimento? Repare que o dígrafo SC separa-se quando da divisão silábica. Vai o S para uma sílaba e o restante do dígrafo para outra. Horários. Como está essa divisão silábica? Vejam que aqui eu tenho um ditongo. E o ditongo fica na mesma sílaba. Portanto, resposta correta, item C. Na letra D, necessário, o dígrafo deveria ser dividido, uma vez que trata-se de um dígrafo formado por letras iguais. Então, o SS e o RR separam-se na divisão silábica. E no item E, repare que eu separei equivocadamente, né, o S da sílaba a qual ele pertence, pois a pronúncia correta é investimento. Uma coisa importante nesse tipo de questão. Vamos olhar aqui a resposta do item C. Repare que no item C eu tenho essa porção final aqui. Essa porção final, gente, é mais tradicionalmente no português pronunciado como um ditongo. Mas não há nada que impeça a sua pronúncia como hiato. Afinal de contas, é possível pronunciar horarios, pois essa sílaba ela é átona. A sílaba tônica é anterior. Quando eu tenho um ditongo átono em posição final, eu posso dividir a sílaba ou não durante a pronúncia. Quando eu faço uma pronúncia juntando, eu faço algo chamado sinérese. Mas, quando eu faço a pronúncia separando, eu vou ter, na realidade, um hiato e vou ter um fenômeno chamado diérese.
Nesse caso, como que seria a separação? É como ditongo ou como hiato? Tem que olhar como se apresenta a questão. Repare que no item D houve uma separação que não está errado. O erro na letra D diz respeito à separação equivocada do dígrafo, mas não dessa última sílaba aqui. Portanto, em situações como essa, repare que ambas as divisões são possíveis. Você tem que ver como se apresentam as outras opções. O autor da questão pode estar considerando uma pronúncia como ditongo, o que é mais comum, ou como hiato, o que é menos comum, mas também possível. Portanto, olho vivo nesse tipo de questão. Vamos para a próxima? A questão número 6 me diz: a cada vogal ou grupo de sons pronunciados numa só expiração, damos o nome de sílaba, uma definição do grande gramático Celso Cunha. A questão diz: sobre as sílabas das palavras da língua portuguesa, assinale a afirmativa incorreta. As sílabas correspondem a segmentos fônicos? Verdadeiro. A sílaba é a unidade pronunciada num único impulso expiratório. Cada sílaba terá obrigatoriamente uma vogal? Sim. Em português não existe sílaba sem vogal. Verdadeiro, portanto. A sílaba pode ser formada por uma vogal, um ditongo ou um tritongo? Sim, porque ditongos e tritongos ficam na mesma sílaba, quando da divisão silábica. A sílaba pode apresentar mais de uma vogal? Errado. A sílaba, como nós vimos no item B, só pode apresentar uma única vogal. Portanto, resposta, letra D. Mas você pode estar se perguntando, e o caso de palavras como pai, por exemplo, ou como mal, em que eu tenho duas vogais na mesma sílaba? Repare que nesse caso eu estou diante de ditongos. E no ditongo, uma das letras vai estar representando não uma vogal, mas sim uma semivogal. Quando eu tenho duas vogais letras numa mesma sílaba, pode ter certeza que uma delas vai estar representando um som semivocálico. E por isso não podem ser consideradas como vogais. Se eu tenho duas vogais letras em sequência e cada uma delas me representa uma vogal distinta, vai ocorrer um hiato. E é por isso que os hiatos sempre se separam, porque só pode haver uma única vogal em cada sílaba. Vamos continuar os nossos exercícios e ver se esse problema aparece novamente. Vamos lá para a próxima questão. Está correta a separação silábica em qual das opções? Escriturario. Repare que aqui há a possibilidade de uma sineres ou uma diérese, uma pronúncia como hiato ou como ditongo. No item B, confeitaria. Repare que aqui uma separação errada de um ditongo, ainda que esteja correto. Meteorológico. Então, separação aparentemente correta. No item D, brasileiro, não, porque aqui houve uma separação errada de ditongo. Correto, letra C. Essa pronúncia aqui é uma pronúncia típica de hiato, portanto, se separa. Vamos para a questão de número 8. A questão de número 8 diz a divisão silábica que está sendo indicada na questão por pontos e a grafia de todas as palavras estão corretas em qual opção? Na letra A, psicologia. Aqui está errada essa divisão. Pode acontecer sineres ou diérese aqui? Não, porque aqui o ditongo, a sílaba é tônica. A pronúncia aqui é a de hiato apenas. Então, a separação deveria necessariamente ocorrer. Biópsia, sílaba complexa, ficando toda ela na mesma sílaba, correto. Eclipse, idem. Pneumonia, essa primeira sílaba, totalmente correta. Uma sílaba complexa formada por encontro consonantal imperfeito inicial não se separa, mas aqui deveria haver uma separação, visto haver um hiato, já que essa sílaba é atônica. Então não é a letra A. No item B,
superaquecer, por, verbo, subtens e cãibras, ok? Está toda correta. O prefixo super se separa quando a palavra seguinte começa por vogal. Então, se separa aqui, superar. Por é monossilábico. O prefixo sub, quando vem seguido de uma palavra iniciada por vogal, ele se separa, né? O B forma vogal, forma a sílaba com a vogal seguinte, certo? Então, subtens. E cãibras, há duas grafias. Há essa que está aqui e ainda a possibilidade de você grafar com M. Ok? Então, resposta correta, item B. Atenção para uma palavra como gratuito, cuja pronúncia está errada. O correto é gratuito, havendo um ditongo nessa sílaba. Ok? E isso, às vezes, pode confundir o aluno. No item 9, em relação à divisão silábica, marque a sequência correta. A única correta aí vai ser a letra A. Mei-os, correto. Absur, não, aqui eu tenho um problema. O ab forma uma sílaba. Está errado a divisão de absurdamente. Espécie, aqui eu posso dividir ou não. Está correto, portanto. Aspectos, aqui eu tinha que separar o encontro consonantal medial. Corruptos, deveria haver a separação do dígrafo formado por consoantes repetidas. Ideia, separei erradamente o ditongo e assim está correto. A letra A, portanto, não é a resposta porque tem palavras cuja separação silábica estão incorretas. No item B, absurdamente, ok? Né? Corrige a mesma palavra na questão anterior. Necessário, o SS está equivocadamente separado, ainda que essa separação esteja correta. Aqui eu posso separar ou não, visto que o ditongo é átono. Aspectos, correto, corrige anterior. Caráter, aqui eu claramente deveria separar. Ideia, equivocada a separação do ditongo, e o assim está correto. Não é a letra B, portanto. No item C, ideia, correto, porque eu mantive o ditongo aqui, e um hiato, né, entre o I e o A. Corruptos, certo, separação adequada do dígrafo. Difíceis, correto, aqui eu posso deixar junto, visto tratar-se de um ditongo átono em posição final. Absurdamente, correto. Necessário, correto. Vejam que aqui eu posso considerar junto. Espécie, aqui também posso considerar junto. Resposta da 9, portanto, letra C. Um ponto importante aqui, gente, além dessa questão da sinérese e da diérese que eu estou procurando pontuar com vocês. Há um outro draminha aqui e ele se chama-se aiode. O aiode ocorre em palavras como ideia, por exemplo. Repare que na pronúncia há um E e um I nessa forma. A pronúncia é assim, eu tenho ideia. É como se fosse um ditongo encontrando com outro ditongo. Essa situação aqui é chamada de aiode. O aiode é um fenômeno de pronúncia que não deve ser levado em conta na divisão silábica. Então, quando eu faço a separação silábica de palavras como ideia, eu tenho que manter o ditongo de um lado e formar um hiato com a vogal que vem a seguir. Não posso considerar dois ditongos na separação silábica. Então, esse é um ponto que vocês devem prestar atenção na hora de resolver questões envolvendo palavras como ideia, meia, maio
ou outras parecidas. Última questão de hoje. Vamos lá para a questão número 10, pessoal. Segurem firme. A questão 10 diz: assinale a alternativa em que todas as palavras estão separadas corretamente. Na letra A, averiguei, correto. Piauí, correto. Magnífico, correto. Então, letra A. Repare que magnífico, encontro consonantal em posição medial, consonantal imperfeito, separam-se. No item B, o errado é a separação de pneu, que é para fins de divisão silábica, é considerado uma palavra monossílaba, pois eu não separo o grupo consonantal imperfeito em posição inicial. Já joia também está errado, porque a separação correta é com o i formando sílaba, um ditongo, com a sílaba precedente. Jói, a. A pronúncia jói e a também contém um aiode, mas vamos lembrar que o aiode faz com que eu tenha um ditongo para um lado e um hiato para o outro. Ou seja, eu boto primeiro o ditongo e depois um hiato entre a semivogal do ditongo e a vogal do hiato seguinte. No item C, tung, sílaba complexa, tungs, primeira sílaba complexa, tenho. E na letra D, atmosfera, correto? Mas egípcio, isso forma uma sílaba complexa, egípcio, e a separação deveria então ter a sílaba gip. Perspicaz e perscrutar, sílabas complexas corretamente separadas, e em relapso eu tenho a separação do encontro consonantal medial, conforme nós já falamos. Portanto, então, a única correta, item A. E com isso a gente finaliza essa aula sobre divisão silábica. Vimos que as questões podem conter pegadinhas que podem deixar vocês em maus lençóis. Por isso, gente, eu recomendo que vocês visitem a nossa página e assistam a nossa aula sobre divisão silábica. Tenho certeza que os conteúdos lá vão ser bem claros para vocês e vocês não vão mais errar esse tipo de questão em concursos vestibulares. Se você ainda não ficou sabendo das nossas novidades, aproveita e ative as notificações, porque a cada videoaula nova que nós postarmos, você vai ser um dos primeiros a saber. Não deixe também de deixar a sua curtida, o seu comentário, a sua crítica, porque isso vai ajudar a gente a desenvolver melhor o nosso trabalho. Outras videoaulas virão, eu espero encontrar vocês em todas elas. Um abração, muito obrigado.